O artigo 142 da Constituição brasileira diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e aqui vem o trecho que causa tanta confusão e polêmica, que é: e por iniciativa de qualquer destes poderes, da lei e da ordem. Então, elas destinar-se-iam à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Importante dizer o seguinte: os democratas desse país, visto de olhar lá para cima e para cá, os democratas desse país sempre disseram que isto não dá autorização para a intervenção das Forças Armadas na vida política nacional. Sempre. Mas os militares e os bolsonaristas, e a extrema-direita de uma maneira geral, sempre defenderam que isso dá, sim, autorização. O José Genuíno, que não vem hoje, né? Vocês viram, hoje é terça-feira, Genuíno está aqui sempre. Ele foi para Belém, pediu desculpas, disse que terça-feira que vem vai estar aqui com a gente, mas ele conta sempre a história, e eu testemunhei isso, era jornalista da Folha na Constituinte, que este artigo 142 foi uma imposição do Exército na Constituinte. E passou, e foi aprovado, né? O então comandante do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, que tinha participado da ditadura militar, ele e todo o lobby do Exército, toda a pressão do Exército, fizeram entrar esse artigo, e o Genuíno disse que causou preocupação na época, causou muita preocupação na época. Então, eles se apegaram, vêm se apegando nisso desde a Constituinte para dizer, qualquer coisa, os milicos entram. Pois é, agora acabou. Ontem, o STF decidiu, por maioria, num julgamento virtual, que não tem nada disso, não. Que as Forças Armadas não são um poder moderador, que é a definição que os militares têm e que os bolsonaristas, a extrema-direita, têm. As Forças Armadas como uma espécie de poder moderador da República, capaz de intervir sempre que acharem que precisa botar ordem na casa, né? Como se houvesse alguma ordem no Exército Brasileiro. Mas, enfim, o relator do caso é o Luiz Fux, foi o primeiro voto contra essa ideia do poder moderador, dizendo que não existe poder moderador. O último voto ontem, que definiu a maioria de 6-0, foi o do Gilmar Mendes, e votaram com eles o Flávio Dino, votaram também o presidente atual do STF, o Barroso, o Fachin e até o André Mendonça. Muito interessante que o André Mendonça tenha votado com eles. Pois bem, este caso está sendo discutido desde 2020 no STF, desde 2020, quando entrou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 6457, o PDT entrou com essa DIN pedindo uma interpretação da Constituição Federal neste tópico. E aí, a coisa está enrolada desde lá. Então, 4 anos. 4 anos demorou para haver uma definição. Isso foi dia 12 de junho de 2020. Logo depois, no dia 16 de junho, vamos lembrar, era governo Bolsonaro. Um bolsonarista entrou no STF com uma ação pedindo para que o STF esclarecesse que o artigo 142 autoriza uma intervenção militar na democracia brasileira. O Luiz Barroso nem deu conhecimento, negou imediatamente. Na época já disse que não há poder moderador desde 1891, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. O imperador era o poder moderador na época do Império. Então, foi rejeitado, mas o assunto continuou e a gente viu o que o país sofreu com esse artigo 142. Ontem nós comentamos o voto do Flávio Dino, né, em que ele diz: o poder é apenas civil, constituído por 3 ramos ungidos pela soberania popular, direta e indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna. A função militar é um poder de 3º nível, 4º nível, 4º escalão.
tem nada a ver, não está no primeiro escalão, não está nem no segundo escalão, né, na estrutura da República Brasileira. O Flávio Dino usou o voto para criticar o golpe de 1964, então lembremos que ele colocou o seu voto no ar no dia 31, no domingo. Ele chamou de um período abominável e disse: o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. E completou: são páginas em larga medida superadas na nossa história. Contudo, ainda subsistem ecos desse passado que teima em não passar, o que prova que não é tão passado como aparenta ser. Então, importante manifestação do STF. Vocês não acham isso, não, Ana e Rebeca? E interessante que ela se deu ontem, né, nesse dia simbólico do dia 1º de abril, 60 anos do golpe. E nós que aqui cobrimos e acompanhamos, né, Rebeca, todo esse governo Bolsonaro e os antecedentes do governo Bolsonaro, sempre eles se referiam a esse artigo, né? Tanto antes de entrar no poder, quando eles atacavam a presidenta Dilma, que foi o legado do presidente Lula e da presidenta Dilma, e de que era preciso ter uma intervenção militar no país, porque havia uma ameaça socialista, como ao longo do governo, sempre ameaçando o golpe, e agora a gente sabe muito bem que na tentativa propriamente de um golpe, eles contavam com isso, eles contavam com esse uso desse dispositivo do artigo 142 da Constituição. E o que mais me chama a atenção e assusta é com muita adesão, assim, daqueles que os apoiam, né, os apoiavam, muita adesão mesmo, uma visão distorcida do que é o papel das Forças Armadas no Brasil. Isso, Mauro, sempre me assustou muito, como eles conseguiram construir essa narrativa, e como tantas pessoas apoiavam, e até hoje muitas pessoas acham realmente que as Forças Armadas elas têm esse poder, se convocadas para ser uma espécie de poder moderador, que, como você disse, aí só existia no tempo do Império, né? Então, ontem eu achei super importante que foi muito reforçada essa palavra, que é um poder subalterno, e eu acho que isso tem que ser um mantra. Flávio Dino acertou na mosca, né, Rebeca? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, né? Muitos dos comentaristas que vêm aqui na Fórum falam que esse é o momento que as Forças Armadas estão com as entranhas abertas. Não é? Acho que nunca na história do Brasil a gente acompanhou tão de perto casos de corrupção dentro das Forças Armadas que atinge todas as instâncias. Então, essa é uma ótima oportunidade para que o governo, para que o STF coloque, sim, uma pedra e faça esse mantra, como a Ana citou, né? Um poder subalterno de fato, para que de uma vez por todas isso entre na cabeça das pessoas. Sim. Vou colocar aqui, olha, comentário do Denilson Feitosa, ele diz: Fórum Revista, as Forças Armadas sempre se moveram pelo dinheiro e prestígio de uma casta intocável, e isso não vai mudar com essa votação. Vocês verão isso com o Gonê livrando os ex-comandantes das Forças Armadas. Não sei não, hein, o Denilson, a gente vai avaliar aqui. E a Nádia Simone Rocha, ela faz menção aqui ao episódio 3 do documentário. Ela diz: bom dia, equipe Fórum, vocês são ótimos. Que documentário foi aquele, ato 18, o terceiro episódio, que hoje vai ser divulgado para todo mundo assistir, não perca. É isso. Vamos assistir o documentário. Eu vou assistir hoje. Você assistiu ontem, Ana? Não deu. Para mim era muito tarde, 9 da noite. Vamos assistir, Ana e eu comentamos amanhã ou depois de amanhã o documentário também. A Rebeca adorou, falou mais cedo aqui. Adorou.